Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Hoje a gente vai fazer um programa especial, por isso que essa semana vão ser 2 episódios, porque nessa terça-feira, dia 16 de maio, fazem 10 anos do último episódio que foi ao ar, o último episódio de The Office. E isso é uma deixa pra gente fazer um programa de The Office, que é, né, a série queridinha de todo mundo, pelo menos de todo mundo que viu, porque eu não conheço ninguém que viu e não tenha gostado. Conheço várias pessoas que viram 1 ou 2 episódios e pararam, mas a gente vai discutir aqui um pouco isso, se precisa ver um pouquinho mais para entrar no espírito da coisa. Temos aqui 2 convidados, Flávia Simões, seja mais uma vez bem-vinda. Olá, Carlos, muito obrigada. Estou aqui para finalmente, assim, me sentindo contemplada. Esse é o seu momento. Esse é o meu momento, eu vim falar do que eu gosto. Depois disso é Taylor Swift, e aí a gente Friends e a gente fecha. Aí é com a Mari aqui no Fita Expressa. E temos uma estreia no C-Pop. João Paulo Fontoura. E aí, JP? Tudo bom, Carlos? Obrigado pelo convite. Prazer estar do lado da Flávia aqui também para falar de uma série que eu tenho um pouco de vergonha de dizer que eu demorei muito tempo para começar a ver. Muito por força tua e também do meu irmão, que é da área do cinema. Força tua praticamente fez tu ver, não ver. Não, força pra... ficou mal a frase, né? Força pra que eu visse e dá um pouco de vergonha de não ter visto muito antes. Mas é bom porque o JP vai ter uma visão diferente daqui. Eu e a Flávia já revimos os episódios. Acho que a Flávia, que nem eu, deve ter episódio que a gente sabe as frases de cor, né? E é bom porque daí o JP vai ter uma visão diferente aí uma visão mais fresca dos episódios. Mas então, a produção tá rindo bastante ali. Não sei se é algum episódio do C-Pop do The Office que eles estão vendo ou não, mas subam a trilha aí pra gente poder começar aqui logo. Bom, vamos lá, dá só um servição rápido pra quem, né, tava na lua esse tempo todo e não sabe do que a gente tá falando. The Office é uma série americana baseada numa série homônima inglesa do Rick Gervais, que foi ao ar. Teve 3 temporadas, a primeira em 2001, ela foi ao ar pela BBC britânica, né? E aí teve essa versão americana que foi ao ar entre 2005 e 2013. A versão americana, o showrunner era o Greg Daniels, que depois fez aí Parks and Recreation e tal. No total foram 188 episódios até o último, né? Como eu falei, foi ao ar 16 de maio de 2013. A estreia, ele teve um bom número na estreia, foram 11 milhões de espectadores, série TV aberta americana, na NBC. Só que logo depois o programa foi jogado para quinta-feira, que não era um dia tão aprazível assim. Teve uma boa queda. E a primeira temporada, o último episódio, que era uma temporada mais curtinha, né? Foram 2.200.000 de espectadores. Só que o que aconteceu nesse meio de campo entre uma temporada e outra, e quem viu a primeira temporada percebe isso pelo cabelo do Steve Carell, né? Foi lançado um filme chamado O Virgem de 40 Anos. O filme mega estourou, ele virou um astro, e aí quando foi ao ar a segunda temporada, a audiência já estava em 8 milhões, porque todo mundo queria ver o Steve Carell. E aí depois o resto é história. O recorde é o episódio do Stress Relief, que depois a gente vai falar aqui também, que teve 22 milhões de espectadores. Mas aí também vale dar uma contextualizada, porque foi num episódio logo depois de um show, de um Super Bowl, né? Que é o grande horário da TV americana. Hoje a série está disponível em quase que tudo plataforma, né? Em quase todas as plataformas. Tem no Netflix, tem no Prime, tem na Paramount, tem na HBO. Eu não sei se no Globoplay ainda tem ou não. E é uma série que cresceu muito nos últimos anos, depois dela ter terminado. Os próprios atores falam isso. E eu peguei alguns números aqui, na pandemia, só na pandemia e só nos Estados... Só na pandemia não, só em 2020, ali, que é o primeiro ano da pandemia. Só nos Estados Unidos eles contam em minutos, né?
quantos minutos teve de streaming, e é um número absurdo. Em 2020, The Office teve 57 bilhões de minutos em streaming nos Estados Unidos. E aí eu começo perguntando pra Flávia, por que as pessoas continuam vendo The Office até hoje, Flávia? Porque é bom. Eu não acho que tem eu não tenho uma explicação muito lógica, além do fato de que é muito bom. Então eu vou te perguntar outra. Por que tu continua vendo The Office até hoje? Porque eu acho que continua engraçado, né? Eu acho que é esse o ponto. Eu continuo vendo e eu continuo rindo. Eu tava lendo hoje, vendo partes da série e continuei rindo. A gente tava contando casos. O JP tava te contando do episódio que ele tava vendo hoje e ele tava rindo. Eu acho que é isso. A série, ela continua, ela nunca perde a graça. Eu não falei aqui da história, mas a história é o dia a dia de um escritório de uma companhia que vende papel. Tipo, não pode ser mais burocrática a coisa. E mais monótona possível. Eu acho que uma das primeiras falas daquela... É um pseudo-documentário, né? É um documentário falso. E acho que a primeira declaração do Jim pro documentário é isso, né? Tipo, eu trabalho aqui, eu vendo papel. E, né? Esse é o meu trabalho. O JP que tem a visão mais fresca na cabeça aí, porque tá terminando aí. Como é que foi pra ti descobrir essa série agora? Na verdade, eu sabia da existência Sim. por absoluta, sei lá, preguiça, ou eu sou um cara que consumo bastante séries, né? Vi outras, principalmente no início da pandemia, que eu tava sozinho, vi muita série uma atrás da outra e fui postergando, e o arrependimento só aumentou depois que eu comecei a ver, né? E tu sabe que foi, acho que do carnaval pra cá, que foi que eu comecei a ver e hoje eu acho que eu vi o 18º da última temporada. Não vou dizer que tô ansioso pelo fim, porque eu acho que menos importa. Acho que é o que menos importa, exatamente, né? Independente, eu não sei qual é o fim ainda, vocês já sabem. É o tipo de humor que eu me identifico, assim. Um lado meio mangolão, assim, e ao mesmo tempo absurdo. Eu gosto... Embora as interpretações eu adore praticamente quase todas, na minha cabeça sempre eu fico pensando o cara que inventa... Como é que o cara me inventa uma piada daquela? Como é que o cara escreve, botar no papel? Porque, por mais ou menos talentoso que seja quem tá interpretando, tornar engraçado, eu acho ainda... Tô sendo aqui, sei lá, não sei se tô sendo indelicado, mas eu acho mais fácil tornar alguma coisa engraçada do que pensar e escrever alguma coisa engraçada. E ali são diálogos, assim, quase todas as cenas são absurdas. E ele já não é ele não é tão antigo a ponto de dizer assim, isso hoje em dia não passaria. Ele já foi ao ar numa época em que já tinha um pouco esse policiamento do que é correto, politicamente correto ou não. Tem algumas coisas que a gente olha hoje e pensa assim, que hoje não passaria. Acho que algumas coisas assim não passariam. Mas eu acho que aí tá a graça da série, né? Também. Tem o nonsense. Isso. Porque a série britânica, que tá disponível na HBO, ela é ainda mais ácida. E depois a gente vai falar aqui um pouco mais. Tem um podcast que é o The Office Ladies, que é feito por duas atrizes da série, pela Diana Fisher e a Angela Kinsey, que fazem respectivamente a Pam e a Angela. E elas contam... Tem uma galera dali que escreveu e dirigiu. Sim, mas ela é uma das que mais escreve. Eu acho que a Angela, a Mindy Kaling, que faz a Kelly Kapoor, é uma das que escreve bastante. E aí elas contam que assim, o primeiro episódio da versão americana é basicamente a mesma versão britânica. É quase uma cópia. Então eles não tinham muita noção se aquilo ia emplacar ou não. E aí o segundo episódio da série da americana é aquele que é o Dia da Diversidade, né? O Diversity Day. Que é mais politicamente incorreto, impossível. E eles estavam muito ansiosos, elas contam ali que eles estavam muito ansiosos porque assim, se esse aqui passar, passa tudo. E aí o público vai comprar a ideia. E aí quando passou e a NBC continuou, disse, não, podem fazer outros. Cara, eles fazem umas piadas ali com raça que... Sabe, quando eles fazem que eles botam uma plaquinha na cabeça de cada um, tu tem que adivinhar qual o povo que tu é. E aí o Dwight, o Michael chega pra um deles, acho que é a Angela e o Stanley.
E ele diz, olha, isso aqui é a Olimpíada do Sofrimento, negros contra judeus. Aí tu pensa assim, caralho, velho. Como é que os caras estão fazendo piada disso, assim? Mais adiante tem um outro episódio que ele fala que ele tá torcendo pra um dia fazer piada sobre AIDS, mas ainda não pode, né? Eu vi esse faz pouco tempo, eu achei assim, ai... Isso. Então, assim, a gente não vai analisar a série aqui, porque, enfim, no final dos contos, né... O pessoal já fez isso bastante, faz 10 anos que a série acabou. A gente vai dar uma rememorada aqui, baseado nos gostos de cada um. E aí, em cima disso, a gente vai debatendo, que eu acho que é mais a ideia e tal. Então, eu já tinha falado pro JP e pra Flávia, tinha mandado algumas perguntinhas antes, do tipo assim, olha, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo outro. Eu ia perguntar o personagem favorito de vocês, mas não vale dizer o Michael, porque acho que é meio unanimidade de todo mundo que vê a série. Depois a gente fala um pouco mais do Steve Carell. Sem ser o Michael, Flávio, o mais gosta. Eu sei que tu quer falar muito de um que tu não gosta, mas fala primeiro. Fala primeiro o que tu gosta. Eu tenho que ser clichê. Eu gosto muito do Jim. Ele, pra mim, ele é o meu golden, assim. Ele é... eu gosto dele fazendo o meu... Sabe? A olhadinha. A olhadinha. Eu acho ele... Ele não acha ele necessariamente mais engraçado, longe disso, mas ele me cativa, assim, as piadas dele, eu gosto, ele é uma coisa mais inteligente, assim, ele tem aquela piada, mas eu gosto, é o meu queridinho, ele tem aquele complemento, aquele plus, que é ele e a Pam, e ele pra mim são assim, ó, tudo, então Não, depois vai chegar, a parte do emocionante vai chegar. Mas JP, fala do teu aí. Pô, eu não colei ali nas anotações da Flávia, mas na abertura da fala dela me preocupei, porque como é que foi o início da tua justificativa para escolher o Jimmy? Clichê, o meu gol. É isso, e porque o meu voto também é no Jimmy, aí eu tô... Tem um gol, Mas por outros motivos, assim, bem menos fundamentados que os teus, eu acho que o comportamento dele, assim, querendo ou não, ele está numa repartição, assim, né? Como o Carlos disse na abertura, é um lugar monótono, né? Eles estão trabalhando, ele é o que demonstra, assim, levar mais a sério, assim, né? Por ter mais participações. Só que ele tem um lado, e eu me identifico, assim, ó, ele não perdoa ele não desperdiça qualquer brecha, não só com o Dwight, que é o duelo favorito, assim, mas ele tá sempre pela sacanagem, né? E sem perder o lado sério, e isso que pra ti te cativa, assim, eu encaro, eu avalio da seguinte maneira, a olhada que todos eles dão pra câmera, né? Pro documentarista, eu acho, assim, que ele dá uma ideia de solidariedade, assim, pra quem tá vendo. Cara, vocês estão vendo o que eu tô vendo, assim, sabe? Eu acho que o olhar dele dá uma conotação que os outros não têm, assim. Os outros é mais de incredulidade, né? Pelos absurdos. E o dele é assim, meu Deus do céu. E eu gosto do jeito que o artista faz o personagem. Uma coisa meio gente como a gente, Isso. assim, ele é mais a gente, né? Entendeu? Aí ele, olha esta merda. E aí a gente faz, pois é. E assim, eu até vou votar diferente, mas eu entendo que eu sei que o meu gol, a Flávia sabe. Eu acho que o casal Jim e Pam, ele tem um papel muito importante na série, que é a série não ficar caricata. A série consegue flutuar entre a comédia nonsense e lá pelas tantas ser mais comédia romântica, assim, sabe? Tanto que tem muito... Depois a gente vai fazer aqui os momentos de chorar, acho que basicamente são os dois, assim, cara. Sim. Tem outros também, mas e acho que principalmente depois da saída do Steve Carell, teve uma temporada mais fraca, que acho que eles estavam demorando a achar o tom. E a trama dele entre os dois segurou um pouco. Isso, e eles viram que o negócio era apostar no casal ali. É curioso porque os produtores falam, tem várias entrevistas, que a ideia para a última temporada era separar os dois. Eles não iam acabar juntos a série. Só que aí os caras chegaram e disseram, não. Vocês não são loucos. Vocês não vão ser... Demorou, sei lá, 3 temporadas para juntar.
4 ou 5 pra casar. Vocês acham que vocês vão separar esses dois aí, que é o casal mais querido aí da TV? Não, 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 não. Mas eu voto... é mais querido, pelo amor de Deus. Mas não era na mesma época, né? Não. Não vivia na mesma acho época. que não, acho que Mônica e Chandler, eu acho que bate. Mas igual eu voto no Dwight, cara. Não, Eu voto no Dwight porque o Dwight, pra mim, ele virou, assim, no começo da série, o Dwight era meio que... Não tem vilão na série. Mas ele era o mala, assim. Ele era o antagonista do Jim, assim, ele era o excêntrico. A série vai indo e tu vai entendendo ele, assim. Tu vai abraçando a bizarrice, assim, cara. E eu acho uma interpretação dificílima. É que o ator é estranho. Né? Tu me convenceu Sabe, não disso. é... Não, de novo, eu vou me referir aqui várias vezes a esse podcast, o Office Ladies, que elas falam, assim, e acho que eu li também uma outra matéria, que quando chegou no processo de seleção, tá, todo mundo ali é o personagem e tal, mas acabou o teste, assim. E o Ray Wilson, ele é um cara meio estranho, assim, cara. E elas falam, assim, que, tipo, era estranho contracenar com ele, porque o próprio jeito dele, assim, é um cara que não é que intimida, mas ao mesmo tempo eu gosto da contradição dele ser um cara culto, sabe? Ele tem muita cultura de coisas que a gente não faz a mínima ideia, tipo beterrabas e ursos. Que também é uma cultura que não pode nem contrapor. Mas que eu digo assim, e ao mesmo tempo, ele é ingênuo a ponto de achar que o Jim realmente mexeu lá o cabide com a força da mente, sabe? Ele é o cara que acha que o Jim tá mandando mensagens que o Dwight do futuro tá mandando fax pra ele, que o FBI tá ligando pra ele. Então, assim, não sei se é autoconfiança demais também, um pouco de ego, da ponto de achar que tu realmente tu é tão inteligente que uma versão tua do futuro tá te mandando mensagem. Mas pra mim eu gosto dele porque é o cara que faz um arco diferente dos outros, assim. Eu gosto muito do Kevin também, cara. O Kevin é muito mongolão. Eu não sei se... Ai, sim. Nossa, sim. Eu gosto... Ele é muito mongolão. Quando dão espaço pra ele, eu acho... E é legal aquela frase... Tem uma camisa. Volta e meia eu penso em comprar, que é uma frase dele que é assim: eu não tolero estupidez. E eu acho que o ponto que tu disse... eu não acho que o Dwight é tão diferente, assim, dos outros, porque eu acho que todos eles são muito... Ai, eles são muito excêntricos no seu jeitinho, né? E o Jim e a Pam são o seu ponto de normalidade. Mas o Kevin é muito bom. Eu gosto muito da Kelly, né? A Kelly é muito boa. Eu gosto muito. Ela é uma... Kelly Kapoor. Ela é uma... A entrevista que ela dá dizendo que ela tem qualidades porque ela... Como é que é o do gerenciamento? Eu gerencio pessoas difíceis, mas o departamento é só teu, mas exatamente. Esses dias eu tava vendo um outro filme, que é um dos filmes que quando tá passando eu paro pra ver, né? E confesso que não lembrava. E é durante a minha maratona do The Office recente. E aí agora eu fui pegar aqui, que eu já tinha esquecido o nome do personagem, que o Ryan, que eu acho um personagem muito legal. É o escrotinho o estagiário. É isso, mas que depois acende, Sim, né? depois acende. Ele cai. Ele é o cara que faz a última cena do Bastardos Inglórios com o Brad Pitt. Ele é o cara que... Como é que é o verbo? É escalpelar, né? Aquele final de filme e o personagem não tem nada a ver com... Nada. O artista eu acho muito bom. O artista eu acho um fenômeno. O BJ Novak. Tá, então a gente pode falar do personagem que a gente não gosta, né? É O meu é o Ryan. Eu odeio o Ryan. Eu acho ele completamente insuportável. Eu não suporto ele. Ele sempre foi um dos produtores da série também, né? Ele era um cara com poder. Ele é chato. Ele é insuportável. Eu odeio aquele episódio em que ele leva o Michael na faculdade só pra esculachar ele. E o lugar que ele trabalha. E ele como chefe é insuportável também. Ele não tem amigo nenhum, ninguém gosta dele. Ele é péssimo. Mas o momento em que eles trabalham os três juntos na salinha em que o Michael aluga a sala de baixo e ele tá com o cabelo descolorido, é um dos melhores momentos. Sim, porque a série entrega muito, mas eu não gosto do personagem. Não que eu gosto do... Eu esqueci o nome dele. Ai, Toby?
do RH. Toby? Não que eu goste dele. Mas entendeu? o Toby dá ótimos momentos. Sim, cara. porque ele dá ótimo, ele dá um enredo pro Michael muito bom, né? Pois é, falando do Michael, me dá o gancho pra falar de outra coisa aqui que eu acho bizarro. Essa série teve 9 temporadas, tá? Ela nunca ganhou um Globo de Ouro. E ela ganhou um Emmy só, em 2006. O Steve Carell teve 5 indicações e ganhou uma vez só. A série perdeu também, como melhor série de comédia, 3 vezes para 30 Rock e 2 para Modern Family. Mas é uma grande série. É uma grande série, mas eu acho que o tempo fez jus a The Office. Agora, o Steve Carell ter ganho um Emmy só e nenhum Globo de Ouro, eu não consigo achar explicação. Cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tanto que eu falei assim, vamos definir aqui quem vocês votam sem ser ele, porque eu acho que senão era páreo corrido, né? Tipo, o Michael é o espírito daquilo ali. A série sem ele, né? Até eu fiquei surpreso. Tu me desse um pequeno spoiler, eu lembro, já saiu? O cara me perguntou, já saiu? Eu falei, como já saiu? Eu achei que ia degringolar e não degringolou, né? Mas teve uma significativa queda. Caiu. Mas não tem razão de existir a série sem... O personagem é ele, a série é ele. Cara, é que ele é muito bom. Ele é muito bom ator. Tipo, teve outras coisas. Cara, ele no Pequena Miss Sunshine é bom demais também. Espetacular. E pra mim tem uns méritos da série, assim, né? E aí eu não consigo falar da série, dos personagens, sem falar dos artistas. Sim. Eu não sei porque eu valorizo demais as interpretações. Cara, uma vez tu me mostrasse os erros de gravação. Imagina o esforço para não rir durante as gravações. O John Krasinski, que é o cara que faz o Jimmy, ele é o cara que não consegue segurar. Mas, todas as erros de gravações, ele olha na cara do Steve Carell e é o que eu faria também. Eu ia começar a rir na hora. Mas pra quantidade de absurdos que são ditos, feitos e demonstrados, a capacidade de concentração dos caras é absurda. É absurda. Eu acho, porque... A quantidade de takes que eles fizeram também. Né? Exatamente. No Office Ladies, elas falam, que teve uma cena em que foi impossível de gravar. Porque ela simplesmente, eu acho que era a Pam, ela olhava pra ele, ela começava a rir, então eles tiveram que, foi impossível de gravar. Faz um corte diferente, grava só um, grava só outro. Demorou, assim, horrores, muito mais do que porque foi muito difícil. Que já me leva para a próxima pergunta, que é também meio óbvia, né? Todas as nossas não escolhas aqui, mas enfim, as nossas divisões aqui vão ser meio óbvias, mas é parte do processo. Episódio favorito de vocês? Eu sei que essa deve ser a mais difícil de todas, mas... Eu coloquei 3. Pode ser um ou dois, Eu coloquei 3 que eu gosto muito. Os que tu mais revê, assim. Eu coloquei o primeiro que eu sempre revejo como meu top, né? Que é o Dinner Party. Ai, nossa, é só muito bom. Que é quando eles vão jantar na casa do Michael. Com a Jenna ainda. Com a Jen. E aí... ele quebrando a TV dele. Tu tava falando antes da questão de deles não conseguir gravar. Tem o vídeo disso, né? Que é ele empurrando a TV pra trás pra mostrar como ele ganha espaço pra TV. E, assim, eles... take após take, após take, após take, eles não conseguem gravar. A Flávia tá rindo aqui. Eles não conseguem gravar sem parar pra rir, porque é bizarro. A gente falando aqui não vai ter, óbvio, a gente nem tem a pretensão. A gente vai falar aqui não tem graça. Olhem. E esse é o episódio que ela mostra também, que ela tem a cama de casal e ela mostra a cama do Michael, ele todo encolhidinho. E ela recolhe a câmera, né? Quais são os teus outros dois? E ela cantando You Take Me By... sim, tem mais isso, cara. Muito bom. E tem a namorada do Dwight, que era a babá dele. Que era a babá e é puramente carnal. É puramente carnal. Esse episódio que ele chega com a... Porque começa... É uma grande jogada do Michael esse episódio, porque ele no começo do episódio
Porque ele tenta levar o Jim e a Pam pra jantar, e eles nunca topam, aí ele diz que vai dar uma folga pra todo mundo. O Jim, não vou fazer nada, então vamos jantar. Tu disse que não ia fazer nada. Desnuca o cara. E é ótimo que vai mostrando antes ele tentando, mas enfim. Eu botei Nicarágua 1 e 2, os dois, porque... Do casamento. Que é o casamento. Porque eu gosto muito desse casal, né? Eu amo esse casal, então não dá. E eu gosto muito de tudo que envolve o casamento. Ai, a Pam pisando nas bolas do Andy, pra mim simplesmente não dá, eu não consigo. Eu vim pensando quando o Carlos pediu pra anotar. É nesse episódio do casamento que eles fazem a coreografia dentro da igreja? Eu não lembro se é nesse. Porque eu confundo com o casamento da Phyllis, mas é esse. Sim, é o Nicarágua. Daí é o 2, né? A parte 2 já, onde É, eles é a segunda casam. parte. Que é, pra mim, eu acho que é uma das cenas de série, assim. E eu sou fissurada em Friends, então eu já revi Friends muitas e muitas e muitas vezes. Mas acho que essa cena do casamento eu já vi inúmeras vezes. Trivia, na pandemia, eles fizeram um vídeo no YouTube, que é um casal que também que era fã de The Office, e o John Krasinski tinha um programa otimista, né? Que era só de notícias boas, né? Sim. E aí ele levou esse casal lá, porque enfim, o casal era fã de The Office, e aí eles estavam noivando, casando, uma coisa assim, né? E aí, lá pelas tantas, ele surpreendeu o casal botando todo o elenco do The Office ao vivo ali. Era a época que todo mundo fazia chamada, né? Porque era o único jeito, tava todo mundo em casa guardado. E eles refizeram essa cena da entrada dançando, né? E provavelmente a Flávia chorou, como todo mundo chorou, né? A primeira vez, eu vi essa cena antes Todo de ver mundo toda chorou a vendo série. essa cena. Eu vi essa cena antes de ver toda a série. Daí, quando eu vi a cena... durante a série, eu chorei incontáveis vezes. E eu tava no ônibus vindo trabalhar. E o último episódio? E o último... Eu coloquei o Cassino Night, mas não é um dos meus favoritos, mas eu acho ele genial, né? Da segunda temporada. Eu acho ele genial. E eu coloquei o Scott Tots, que é quando ele vai... Esse é o mais constrangedor de todos. Porque ele é o mais... Não, eu pesquisei para anotar. Não, eu pesquisei para anotar, porque eu não lembrava. Tirando do Cassino e Nicarágua, que são de fato, eu pesquisei. O Scott Tots é aquele que o Michael volta pra escola, onde ele prometeu pagar a faculdade de todo mundo. Sim, E eles fazem a dança, e a secretária já sabe que ele não vai fazer, e incentiva a galera a dançar. É que esse me doeu. Ele me doeu de tão vergonha ali. Como é que é? What you gonna do? What you gonna do? It's gonna pay. Ai, não sei. Aí eu tive que colocar porque é muito bom. JP. Cara, eu separei dois, assim, pelo que a minha memória lembrou, assim, para o teu pedido. O primeiro, para mim, é o episódio aquele do barco, que eles vão fazer uma experiência. Eu nem lembro por qual motivo que eles vão pro barco lá. E tem um outro artista que aparece, que eu não sei o nome, que é muito bom. Sim, também que é o conhecido. capitão do barco. Né? Tem a Amy Adams nesse episódio. Ela é o date do Jim, né? Isso, exatamente. É verdade, não lembrava. E, cara, e tem uma cena assim que... Eu não lembro a motivação dela, porque faz tempo que eu vi esse episódio, que dá uma confusão e acho que avisam que vai afundar, não lembro o que acontece. E aí a câmera tá filmando um diálogo, que eu não lembro qual é, assim, e lá atrás tem um cara que pula do barco muito desesperado, sem a menor necessidade ainda. O cara tá com muito medo. E o comportamento é a hora que ele canta, né? O Michael, ele fica competindo com o capitão. Isso, exatamente. É uma sucessão de bizarrices. Esse aí é um que eu recordo que eu gostei bastante. E um que eu vi mais recentemente, aí já é nas temporadas que ele não tá o Robert California como chefe, e ele leva todos eles para fazer uma festa na casa dele, na E piscina. dança pelado na piscina. Cara, e ali é uma sequência de absurdos, e ele leva os homens para fazer um tour na casa, e é assim, ele só fala absurdos, né? Geralmente de orgias, e ele fala com uma naturalidade, assim. O James Spader é muito bom também. O cara é muito bom e termina assim, e o que acontece na piscina com as outras pessoas é uma confusão, uma atrás da outra. E o Jim não consegue ir embora da festa cedo, que é o que ele queria fazer, né? E o que ele diz que é muito bom.
Cara, como vocês falaram alguns dos que eu ia falar aí, tipo, é que o Dinner Party não tem, né? E o Scott Tots também. Eu vou lembrar aqui o começo da 5ª temporada, que é o... É que tá aqui mesmo na Netflix, tá em inglês, então não vai parecer pedantismo, só porque é o nome que tá aqui mesmo. É o Weight Loss, parte 1 e 2, que eles têm que perder peso. Que a... Eles sobem todos numa E eles sobem todos na balança, que o Michael deixa cavanhaque, porque o Ryan tá de cavanhaque. Ai, sim! E que a Kelly come uma tênia, né? E tem o memezinho dela, né? Toda errada. Eu gosto muito daquele... Eu não vou lembrar o nome aqui agora. Mas é o que eles vão na festa indiana. Dos pais da Kelly. Pais da Kelly. E o Michael diz que é festa fantasia e a mulher dele chega de... Não é. Que é a mulher dele na vida real. É uma corretora de A corretora de imóveis. que vai de... E ela vai de cheerleader, cara. E aí, cara, tem vários outros. Eu gosto muito do... Esse aí tem alguns diálogos que eu não sei se passaria hoje também. Da maneira que o Sim, em termos Michael conversa de com os pais preconceito, aí, claro. absurdo. Tem uns bobos assim que eu não acho. E o. Eu ia falar aqui o Stress Relief, né? A Mari tá falando, tá não pedindo tem aqui. absolutamente nada na minha vida que assim, que eu não consigo com a Angela jogando gato pra cima. Assim, E cai lá diante. E essa é uma frase, talvez a frase do The Office que eu mais falo junto com quando a série, quando tô vendo a série, que é o Dwight dizendo: Today, smoking's gonna save lives. Mas eu gosto muito dessa abertura, mas eu gosto mais quando volta o episódio, que é a parte que eles vão fazer a demonstração de como é que tu salva as pessoas. e aí a gente Aquilo ali, pra mim, é a melhor cena de comédia já feita na história da TV. Só isso. Quando eles estão tentando reagir, reaviver o boneco. E aí, primeiro que o Michael pergunta pra mulher qual é o sentido de reaviver se tu não tem os braços e as pernas. Na aula, na salinha, Isso. no anexo, tá. E aí o Kevin pergunta: se eu não tivesse as pernas, eu toparia viver. E sem os braços? Aí ele faz uma cara, tipo, sem os braços, não. Que aí o Dwight assassina. Isso, e aí ela começa a dizer, não, você tem que... Não, aí ele faz o cálculo, né? Quanto por minutos, quantos por horas dá 60 batidas? Aí o Jimmy, qual é a lógica? Eu vou dividir e multiplicar. E aí ela diz, não, você tem que fazer ao som no ritmo de Stay Alive. Ele começa... E o Andy começa a cantar. E ele começa... Não, antes disso, quando ela diz, você tem que fazer na batida de Stay Alive. E ele começa com First I Was Afraid, que é outra música, não tem nada a ver. E aí eles voltam pra isso, aí tem toda essa... E eu acho legal que quando o Andy começa a cantar e a câmera se afasta e a Kelly já tá dançando e aí foda-se, cara. Não, quando A mulher que foi dar o curso, ela não entende nada. E aí, pra mim, a cereja no bolo é quando... Aí tá, o Dwight escalpela ali o boneco. E aí, na primeira vez, eu não percebi isso. Eu só fui ver isso depois de várias vezes tendo visto o episódio. Porque é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Que é O Silêncio dos Inocentes. Que ele tá com a máscara na cara, e aí ele diz, well, hello, Clarice. Que é uma óbvia menção ao Silêncio dos Inocentes. Cara, aquilo ali pra mim é genial. E eu gosto muito do Diversity Day lá também. Que é totalmente incorreto. E aí, pra não nos alongar muito aqui, eu pergunto pra vocês o contrário. Quer dizer, o contrário não, né? Mas... Momento que tu vê e dá uma engasgada, Flávia. Eu tá junto com dentro dos meus episódios favoritos, que é quando eles casam. Eu já disse aqui. O casamento, o casamento, né? Mas aqui, quando tá tocando ali, é engraçado chorar ouvindo Forever, do Chris Brown. Mas eu choro que nem uma condenada. E quando eles cantam a música pro Michael. Do Bruce Willis, do Die Hard. Não. Quantas vezes você pode... que eles contaram os minutos, quantas vezes vocês podem ver Duro de Matar, né? Não.
Sim, Não. a música fala quantas vezes você pode ver. Sim. Quantidade é quantas vezes você Sim, pode ver mas aí Duro de quantos Matar. minutos você passou Isso, aqui, é isso, é isso aí. Isso. Eu chorei que nem uma condenada também. Isso aí era uma surpresa pra ele. Quando ele se emociona ali, o Steve Carell não sabia que ia ter aquela cena. Aquela cena foi uma surpresa pra ele. Valoriza ainda mais. Né? E assim, eles tinham que estar muito. É legal porque tu olha depois, tipo assim, beleza, tu viu assim, agora eu vou rever já outros sabendo. olhos. Tu olha o elenco se olha enquanto faz, rindo assim, do tipo assim, acertamos. Cara. Sim. A gente conseguiu. Porque eles tinham um take só. Sim. Se tu erra ali, o outro já perde o elemento da surpresa. E tu vê que ele tá segurando pra não chorar ali. E é real. E a cena que a Flávia falou do casamento, eles não fecharam a barca. Quando eles estão lá no Niagara, aquele barco estava aberto para público. Então eles falam que eles tinham que gravar muito rápido. Ah, é? Porque eles não fecharam a barca. Não fecham a barca daquelas para gravar. Então, assim, tanto que tem logo que eles tiram a capa, tu vê que tem uma mulher que olha assim, meio que olhando para eles, quase olhando para a câmera, assim. É público normal, cara. Alguém deu muita sorte de ser presente. Eternizado numa das cenas mais clássicas da série. Os depoimentos de vocês, assim, me constrangem, porque vocês estão em outro estágio, é óbvio, né? Vocês estão em estágios que eu tenho, assim, em outras séries. Não, The Office eu ainda não revi, porque eu nunca revi nenhum episódio até hoje, porque eu nem terminei ainda. E provavelmente vai rever com o passar do tempo. Então, o que talvez tenha me marcado, assim, de emocionante, eu também curto o casal. E a primeira vez que eles tentam ficar juntos, ela dá um fora nele no início, né? Porque ela na noite do cassino. Na noite do cassino, eu não lembrava qual era, porque ela tá com o grandalhão aquele do outro Roy. setor, o Roy, isso aí. E eu lembro que aí eles se beijam acho que é na porta do prédio, isso. né? Eu não recordo. Ali e ele chora, né? Porque tu vê alguém chorando, é que tu chora. Então, provavelmente não é o meu, mas é o que eu fui capaz de lembrar. Eu acho que é esse aí e o do Michael também. Porque o dele aí, quando ela diz assim, desculpa se eu dei a entender algo errado. Isso. E ele chorando diz assim, desculpa se eu entendi mal a nossa amizade. E aí, cara, eu chorei quando eu vi, assim, eu chorei. E exatamente, quem nunca, cara? É isso que te pega ali, quem nunca, cara? E ele falando, e aí ele indo beijar ela depois e falando. E acaba o episódio. Que ele sempre quis fazer isso. E aí ela falou que ele esperou muito tempo pra fazer isso. E ela falou, eu também. E aí ela falou. E ela falou, tá, mas eu ainda vou casar. E aí. Anticlímax total. E eu gosto. A gente fala dele, fala do Krasinski, falou do Ray Wilson, né? Que é o Dwight. Agora, ela também é muito boa, cara. A Jenna Fischer é muito boa. E pra mim, a melhor cena de toda a série dela é uma que ela não fala nada. Que é meio que quando dá a entender que eles vão ficar juntos. Que ela tá falando, não, o Jimmy é legal, porque ele já tinha ido, né, pra outra unidade. E ela, não, é legal, mas eu torço pra ele ser feliz e não sei o quê. E aí ele entra na sala ali no meio da entrevista e diz, então tá, date hoje, vamos jantar. E ela só olha pra câmera. Ela morde o lábio, assim, ela só olha pra câmera. Um olhinho brilhando, assim, quase chorando. E ali tu vê tudo. Tudo. Ela entregou. Entregou tudo e mais um pouco. A gente precisa ir faster, eu preciso fazer uma vamos pra reta final aqui, então. Cara, as reuniões as reuniões da série são uma das melhores coisas. Sim. Deixa a Flávia aí primeiro, então, pra te lembrar. Não, mas acho que reuniões eu já tinha pensado, ou que a gente já citou, que pra mim é... Prison Mike. Prison Mike, não, mas eu botei como reuniões o Staying Alive. Eu botei como... pode ser. Eu botei como reuniões o Staying Alive, e eu vi a Mas aí acho que não era uma reunião, era uma festa, quando eles deixaram o entregador de pizza preso. Era uma festa, não era uma reunião, mas eu lembrei e eu tinha que fazer menção, porque isso é simplesmente ótimo. Pra mim, é o Prison Mike, não tem... Que é essa que ele bota uma bandana e ele finge que ele é o Prison Mike.
Porque tem um outro cara que tinha sido condenado por corrupção, foi pra cadeia e tava todo mundo falando bem do cara. E ele quer dizer que não, que a cadeia não é legal. Vou falar de uma aqui que eu não lembro se é uma reunião, mas é na sala de reuniões, É, que isso aí. que é a apresentação do filme dele. Qual deles? Tem vários, os filmes são muito bons, cara. Tem mais de um? Tem um que ele queria Eu comentei indicar contigo. tem um que ele queria indicar pro Emmy, Que é pro uma, Oscar, que é sei lá uma, o quê. que é uma compilação de roubadas de filmes clássicos, assim. Até acho que do Qual Cabeça Vem Aí, a gente pegou a gente Pode ser. conversou. E tem o Threat Level Midnight. Eu não sei os nomes. É o filme dele. Filme dele. É o filme isso, dele, que ele todos estoura a fazem- cabeça do Toby. É, esse aí, é o Threat Level Midnight. Aquilo ali eu achei espetacular. Cara, pra encerrar, como encerra o primeiro episódio com a pegadinha, né? Com a pegadinha do pudim, da gelatina do grampeador na gelatina. Esqueci de trazer, eu tenho gelatina aqui na redação. Eu tenho um dandy, eu podia ter. Tem um dandy. Melhor estagiário. Melhor pegadinha. E aí a gente encerra o programa de hoje. Acho que antes de fazer a melhor pegadinha, eu quero dizer a melhor abertura, que pra mim é parkour. Cara, o parkour é muito bom. Parkour pra mim não tem nada que às vezes eu não sinta eu esteja vivendo e não venha parkour na minha mente. Eu tenho um voto de louvor também. Eu acho que eu votaria no parkour. É que o Stress Relief também é abertura, né? O Today's Smoking's Gonna Save Lives é. Mas então essas duas, mas só pra dar um lugarzinho no pódio pra aquela que é a dublagem, que começa com um musical, que eles cantam, que é um número musical, na verdade, que eles cantam Sim. no, que é a abertura da Que é- 7ª Sim, temporada, sim. eu acho. Mas pegadinha pra mim, eu gosto do detector de gay. Que é o mesmo episódio, tem uma cena incrível, que é quando o Michael beija o Oscar. É verdade. Que é outra cena que reunião, não é? Aí é outra que é cena outra cena, que não tava no roteiro. que é outra cena Ele não ia beijar. Ai, é muito incrível e eu gosto do Recruta da CIA. A Recruta da CIA é muito bom. Na minha frente, eu tenho vergonha, cara. Eu escolhi um recente, porque os melhores, com certeza, eu não tô lembrando aqui. Porque eu já ri muito mais do que desse que eu vou falar. Aliás, tem uma das personagens, acho que é a única que eu não gostei muito, que é a britânica, que aparece no final, a né? ruiva. A ruiva aquela. Mas ela faz parte dessa pegadinha que é ela, a Pam e o Jim simulam uma entrevista de rádio. É muito boa essa. Que aí fazem o Dwight ir lá pro anexo e falar, porque ele tem que se pelar, porque muito bom. e é tudo de improviso. Tá, agora pergunta isso pra ele. Vão anotando. É umas perguntas surreais. E fazer o cara tirar a roupa pra entrevista de rádio não faz o menor sentido. Cara, eu tenho duas preferidas, que é o fax do futuro. Que é o Dwight mandando o fax dele do futuro, que ele dá um safanão no café do... Não! É essa que aparece o Jim dizendo que tinha esquecido, que tinha feito uma Isso, sacanagem. Essa que é isso. recentemente, essa, né? É. E o Jim asiático, cara. O Jim asiático, pra mim, é a melhor de todas, cara. Aquela ali que é um ator que tá no papel do Jim. Aquela ali, pra mim, é sensacional. Eu posso fazer uma pergunta? Vai. Pode ser pra ti também, Flávio. Vocês conhecem muito. Alguém me explica, e já perguntei isso pro meu irmão também. Ele é muito fã do personagem, a gente falou de alguns personagens, que é o Creed. Tipo, qual é... O nome do Creed Bratton é Creed Bratton. É? Cara, aquele personagem ali é inacreditável. É nonsense. Hã? É nonsense. Absurdamente. O episódio que eu vi hoje, que é esse do enterro da tia do Dwight, a abertura é os dois no elevador e o Dwight tá vestido, parece... Ele dá a entender que é um mágico, né? Mas na verdade ele diz que é o traje da família. Ele tá todo caracterizado e a pergunta do Creed pra ele, trocaste os óculos? Cara, se tu acha o Creed estranho e tu ainda não acabou de ver a série, temos uma boa notícia pra ti. Cara, bom, é isso, né? Não sei se quer fazer mais alguma consideração, Flávia, sobre... Não, eu acho que eu tenho... Todas as minhas anotações foram ditas, falei mal. Indicaria... É que assim, eu acho que as pessoas às vezes se assustam um pouco porque são 9 temporadas, né? Não, Mas é só... o que eu tinha falado no começo, pra encerrar.
precisa ver uns 3, né? Acho que sim. Não dá pra ver um só. Não dá pra ver um só, tu tem que dar uma chance. Foi assim comigo. Pra engatar. Pra engajar. Pra engatar. Precisa dar uma chance, eu dei. Deem uma chance, vale toda a pena. É memorável. Depois disso é só maratona. Só a maratona vai acalentar seus corações, que nem acalentou o meu, eu prometo. Eu queria muito que a Netflix tivesse um botão assim, aleatório. Eu ainda vejo The Office. Eu já vi 3 vezes a série inteira e eu ainda vejo. Só que às vezes eu fico muito tempo perdido pensando em qual que eu vou rever, assim. Eu tenho tentado rever os que eu revi pouco, assim. Mas, se tivesse um botão do aleatório ia ajudar muito. Assim, qualquer um, só me dá um pouquinho Eu vi de o Office. Cassino esse tempo sem querer, eu não sabia que eu ia ver o do Cassino sem querer. O do Beijo Gay também. O Dinner Party é um que eu parei de ver um pouco, de tanto que eu já vi. De tanto que eu já vi. Ai, não, eu vi comendo miojo na sexta-feira. Foi o que me acalentou. O Dinner Foi o que me Party, acallentou a sexta-feira à Dinner noite. Party, Era isso que eu precisava. o Stress Relief e o do casamento Niagara, eu sei várias coisas decora ali. Mas enfim, era isso. Bom, hoje não tem dicas porque a nossa dica é vejam The Office, né? Basicamente. Tá em todas as plataformas, vocês não têm desculpa aí. E agradecendo aí a Flávia e o JP, a edição do Matheus Santos, a produção ali da Mari que tava rindo e pedindo pra gente falar do Stress Relief. A gente volta ainda nessa semana que vem com um filme que, dependendo do viés do espectador, dá pra dar umas risadas. Não que ele seja uma comédia. Mas fica no ar aí o filme. Um abraço, tchau.